Rádio Zucatuga. Rádio Zucatuga. Olá, você que nos acompanha aqui na Rádio Zucatuga, no programa Encontro Cultural. É sempre uma enorme satisfação. Nesse quarto encontro, conversamos com Pedro Cardoso, e aquela entrevista com perguntas mais ou menos definidas, como a gente costuma fazer, acabou se tornando um bate-papo de mais de 2 horas, com muita liberdade e reflexões importantíssimas, sobretudo nesse momento que a gente enfrenta uma pandemia e uma crise seríssima política, institucional e de representatividade no Brasil. Por isso a gente resolveu dividir esse programa em 3 partes que a gente vai deixar disponível para você nos canais da Rádio Zucatuga. Então, aumenta o volume, se aconchega e um ótimo programa. Um abraço. Você ouve agora na Rádio Zucatuga, Encontro Cultural. Rádio Zucatuga. Olá, você que acompanha o programa Encontro Cultural aqui na Rádio Zucatuga. A conversa de hoje é com o escritor, roteirista, autor, pensador e ator Pedro Cardoso, que imortalizou e, por que não, está imortalizado no personagem Agostinho Carrara em A Grande Família, que inclusive lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Emmy de Melhor Ator. Tem opiniões autênticas, uma percepção aguçada da vida e das relações humanas e perspectivas bastante inusitadas. Pedro, quero te agradecer imensamente por aceitar nosso convite. É um grande prazer, como dizem aqui em Portugal. Muito gosto ter você aqui hoje. Muito gosto. Força. Prazer é meu. Força, amor. Pois. Pedro, conta um pouquinho como é que foi a escolha por Portugal, o processo de mudança, adaptação e da influência da Revolução dos Cravos nessa decisão que você mencionou no Instagram, que mora em Portugal porque houve a Revolução, né? Eu moro em Portugal porque aconteceu aqui a Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos é um movimento muito complexo, com muitas nuances, mas é basicamente uma conquista absoluta da liberdade por um povo que não conhecia a liberdade até então. Um povo que tinha tido uma história medieval, depois tinha tido uma história republicana, antes de uma história republicana, tinha tido uma história de uma monarquia parlamentarista, Depois teve uma história republicana, e a história republicana portuguesa ela foi muito confusa, como geralmente né, nas saídas dos regimes monárquicos. A república nos primeiros anos, elas são muito instáveis. E aquilo conduziu Portugal para um regime extremamente opressor, que foi o salazarismo. E, de uma certa maneira, configurou o Portugal moderno, configurando um moderno antigo, mas que oprimiu tremendamente o povo e principalmente as pessoas que dentro do povo tinham outras opiniões políticas, queriam que o país caminhasse para outro lugar. Então acontece a Revolução dos Cravos, que é um movimento militar profundamente impulsionado pela tragédia das guerras africanas, nas quais o Salazar engajou o país para manter as colônias africanas, das quais Portugal ainda tirava grande parte da sua riqueza. E aquela revolução, ela tinha um forte contributo do pensamento comunista, ela tinha um forte contributo também do pensamento socialista, mas ela tinha também uma contribuição de centro. Uma parte daqueles revolucionários eram pessoas não tão à esquerda. E isso gerou, durante a Revolução, vários movimentos internos ali que terminaram por resultar numa democracia tradicional, uma democracia com as qualidades melhores que as democracias têm e também com as falhas que as democracias têm quando menosprezam as diferenças sociais. Mas Portugal é um país pequeno, entrou para a comunidade europeia, tem aí polêmicas também, beneficiou-se, na minha opinião beneficiou-se, mas alguns setores foram prejudicados. É um país que a gente sabe que tem alguma desigualdade social, como todos os lugares do mundo têm, mas existe o que eles chamam de o estado de bem-estar social, né? As escolas públicas funcionam, os hospitais funcionam, a polícia funciona, o Estado funciona, a democracia funciona, e então a Revolução, ela de fato criou um país livre. E quando eu vim a Portugal, eu fiquei muito encantado
com a liberdade. Eu fiquei maravilhado com não ter medo da polícia. Assim, é uma coisa que para um brasileiro é muito impressionante, você não ter um medo absoluto da polícia. É claro que sempre dentro da polícia pode haver um elemento ou outro que é uma pessoa que não respeita a própria farda. Mas como instituição, a polícia portuguesa tende a se comportar corretamente com o povo, porque a revolução que foi feita aqui foi uma revolução popular, apesar de militar na sua origem, mas ela foi abraçada pelo povo português quase que unanimemente, né? Assim, não havia quase ninguém no povo português que não quisesse se livrar daquela situação de opressão. Isso é uma experiência que o Brasil nunca viveu. O Brasil nunca fez uma revolução em prol da democracia. Agora que eu acho que o Brasil está sendo atacado por uma revolução de extrema-direita, eu acho que nós temos que fazer uma revolução democrática. A democracia brasileira nunca foi objeto de uma revolução. Nós temos que fazer uma revolução para que a democracia brasileira se organize de uma maneira inabalável, para que nunca mais uma pessoa que seja eleita pelo voto, como o Jair Messias Bolsonaro foi, acredite que ele foi eleito ditador, porque parece que ele foi eleito um ditador. Então, porque foi eleito, ele pode desprezar os outros poderes. Toda vez que os outros poderes se opõem a ele, ele diz que não pode governar porque os poderes não deixam ele governar. Ora, isso é o jogo da democracia. Claro. Ainda que faço ressalvas. Os poderes no Brasil, há muita desonestidade, tanto no judiciário quanto no legislativo. Mas o Bolsonaro não é mais honesto que ninguém. Pelo contrário, ele é tão desonesto ou mais desonesto que todo mundo. A queixa dele é falsa. Não é por honestidade que ele clama, é por um poder absoluto que ele clama. Mas eu vim para Portugal, voltando à sua pergunta, apaixonado pela Revolução dos Cravos e interessado nos vínculos culturais que eu já tinha, né? Eu acho que eu seria talvez igualmente feliz se eu fosse uma hora morar em Angola ou em Moçambique. Se em Angola e em Moçambique houver uma democracia estável, né? Porque eu encontraria em Angola, em Moçambique, a matriz africana do Brasil. Assim como aqui em Portugal eu encontro a matriz europeia do Brasil. Se eu fosse viver também com os índios do Xingu e lá houver uma democracia estável, eu talvez também me sinta bem. Eu encontraria um outro matriz da nacionalidade, da possível nacionalidade, da eventual nacionalidade brasileira, que seria a cultura do índio, do nativo que está lá. Então essa é a razão de eu estar em Portugal. A razão mais egoísta, digamos assim, é que como eu trabalhei a vida toda e nunca tinha morado fora, eu tinha muito desejo de ter um pouquinho de liberdade pessoal, de com facilidade pegar um carro, ir até Madrid, ir até Toledo, ir até Barcelona, ir até Sevilha, ir até o sul da França. É um projeto pessoal meu de conhecer melhor os países europeus, de conhecer melhor as línguas, de conhecer melhor a cultura. Eu não tive oportunidade de fazer isso quando eu era jovem. E como eu tenho filhas ainda em idade escolar, para ter essa mobilidade toda, eu tinha que estar por aqui. Eu não vim para cá porque eu saí do Brasil. Tanto que eu nunca saí do Brasil. Sim. Eu moro lá e cá. Porque se apresenta eu vivo lá, no Brasil, inclusive. 3, 4... Não, eu trabalho. Eu passo 3, 4 meses do ano no Brasil fazendo teatro. Então eu não imigrei totalmente. Eu, na verdade, me tornei um sujeito binacional. E se puder, eu vou me tornar trinacional, porque eu tinha muita vontade de conhecer a África portuguesa. Muita. Então, foi mais ou menos isso. Poxa, bem diferente, né, do que a maior parte das pessoas pensam também, que acabam vindo, a maior parte dos imigrantes. Eu não vim por uma aventura econômica, quer dizer, eu era mais rico no Brasil do que eu jamais serei aqui, eu tinha mais mercado de trabalho no Brasil. Na minha área de atividade, o Brasil remunera muito mais, o teto da minha profissão é muito mais elevado que em Portugal, porque a minha profissão é remunerada pela quantidade de público, né, pela multiplicação do número de cidadãos, e eu também não vim para cá porque eu estava chateado com o Brasil. Eu vim para cá por essas razões que eu falei. Eu fiz uma opção de
ter uma vida menos rica, mas mais livre, né? Se o Brasil fosse mais integrado à América Latina, talvez eu estivesse passeando pela Argentina, pelo Chile, pelo Paraguai, pela Bolívia. E é tão lindo também, tão, um potencial tão grande, né? Puxa vida. Mas é difícil, porque aí é complicado chegar, é complicado ir, o documento é complicado. Aqui, você com a residência europeia... As estradas, né? Você sai de casa com a carteira, é muito fácil, é uma coisa muito bem bolada a comunidade europeia. Eu acho que ela é o futuro da humanidade, que o mundo todo vire, em algum momento, uma comunidade total. Que a gente possa circular livremente, né, e viver mais ou menos... Claro, tem que respeitar certos limites demográficos, né? Se todo mundo quiser morar em Paris, não vai dar. Mas, enfim, tem que poder, mas ter mais liberdade de movimento, né? Essa foi a razão que eu vim para cá. Numa outra postagem no Instagram, você diz, eu vou até ler aqui numa colinha, Diga lá. Eu não pertenço à mesma nacionalidade que esses assassinos. Decidi não pertencer apesar do vínculo jurídico que não tenho como evitar. No meu país sonhado, não entram assassinos. Isso tem relação com a tua indignação com a necropolítica, né, desse governo. Mas, assim, num outro aspecto, como é que você comentou de ser binacional, né? Como é que você define a sua nacionalidade hoje? Você já se sente português também? Como é que é isso? É uma boa pergunta essa que você me fez. Na verdade, ela é uma pergunta de imensa complexidade, que eu dificilmente vou conseguir responder de uma maneira perfeita, porque eu não sei. Eu estou em pleno movimento de convulsão e de crise com a minha nacionalidade. Eu, de fato, não me reconheço nisto que se passa hoje, nesse pedaço de chão, provisoriamente chamado Brasil. Eu achava que nós tínhamos saído da ditadura, por pura ingenuidade minha, nós tínhamos saído da ditadura para uma plenitude de compreensão democrática. Eu não imaginei em momento algum que houvesse no Brasil um número tão grande que se conta aos milhões de pessoas que são a favor da ditadura militar, da tortura. Agora eles dizem que não, porque pegou muito mal, mas eles na verdade são. E eu realmente não tenho vontade de compartilhar com essas pessoas nenhuma identidade. Nenhuma. Eu não quero ter um médico assim, eu não quero ir a um dentista assim, eu não quero ser parado por um policial que pense assim, eu não quero ter amigos assim. Contra essas pessoas, eu me reservo o direito a ter uma intolerância absoluta, porque eles são absolutamente intolerantes em relação à diversidade e são absolutamente intolerantes em relação ao direito à própria vida de quem pensa diferente deles. É mesmo como uma república fundamentalista religiosa. Eu não quero ser obrigado a ter o Deus dos outros. Não quero que a minha relação com as pessoas dependa de eu ter que ser subserviente à fé do outro. Claro. Então, não pertenço ao mesmo país que essas pessoas. Mesmo, não pertenço. Se eles são brasileiros, eu não sou. Se eu sou brasileiro, eles não são. Agora, eu não tenho poder para fazer a minha vontade valer. Juridicamente, estamos todos amarrados por uma nacionalidade. Mas isso é um fato jurídico. Não é um fato no meu coração, na minha mente, em nada. Eu não me sinto. E do outro lado de cá, não é que eu me sinta português. Eu me sinto até mais do que português. Eu me sinto europeu. Eu sofri profundamente com o Brexit. Eu acho o Brexit um equívoco manipulado por extrema-direita inglesa, que criou uma falsa animosidade com alguns aspectos da União Europeia e que vai jogar o país num isolamento profundo. A pandemia agora adiou um pouco a evidência, na minha opinião, da tragédia que é o Brexit. Mas fazer o quê? São as manipulações de extrema-direita, né? As fake news, as mentiras, as fragilidades. Que é um modus operandi comum, né? Assim, de usar isso como estratégia de atuação mesmo, né? E descarada, né? O Steve Bannon, inclusive no Brasil. Steve Bannon, isso tudo aí, quer dizer, o Google e o Facebook, irresponsavelmente, hipocritamente, fingem ter criado apenas uma plataforma, ou seja, um lugar onde qualquer pessoa tem voz.
Mas isso não é exatamente verdadeiro. Eles são espaços onde vende-se publicidade. Claro. Portanto, eles têm grande interesse nas pessoas que dão audiência a estas plataformas, onde eles vendem... Nos dados das pessoas também, né? Vendem os dados. Eles vendem publicidade, como eles conhecem os dados de consumo, de hábitos culturais, eles vendem uma publicidade muito dirigida, muito focada, coisa que eles esconderam durante anos, que a gente veio descobrir há 2 ou 3 anos atrás, quando explodiu o escândalo da Cambridge Analytica. Sim. E por aí vai. Então, a democracia no mundo, ela está sob a ameaça de uma tecnologia onde não existe lei ainda. Ainda não chegou o Estado de Direito na internet. A internet tem um negócio chamado Deep Web, por exemplo, onde não chega lei nenhuma. Né? Eu nunca fui nesse lugar, mas dizem que lá é um vale-tudo danado. Então, a democracia inglesa, como a brasileira, a eleição do Jair Messias Bolsonaro também, em grande parte, é devida a uma publicação industrial de mentiras. Né? A lei não chegou ainda ali, a democracia inglesa também não. Então nós estamos vivendo um momento de propormos uma revolução pela democracia, na minha opinião. Numa entrevista com Marcelo Taz, que eu também gosto bastante, falando sobre seu livro, a sua presença no Instagram, para ficar famoso, como a sua filha comentou, né? Um motivo muito importante. Das centenas de milhares de seguidores no teu perfil, você comentou que você não sente que tocou o coração de ninguém que pensasse diferente, que só conectou quem já pensava como você e mencionou aquela característica desagregadora de uma rede antissocial que isola grupos de ideias divergentes, né? Exato. Como é que a gente pode transformar esse encontro virtual de pessoas que pensam parecido numa mobilização conjunta mesmo, com decorrências no mundo físico? A sua pergunta encerra todo o drama do futuro. Como é que, através do contato virtual, nós produziremos uma consequência no mundo físico, que é onde a vida realmente se dá, onde a gente nasce e morre. Ninguém nasce e morre virtualmente. Você nasce e morre fisicamente. A vida é um fato absolutamente físico. E, no entanto, nós convivemos hoje num ambiente incorpóreo, né? Num ambiente onde nós somos uma imagem de quem somos, não exatamente a nossa presença corpórea. Aí você me pergunta, de que modo, nesse ambiente incorpóreo, produzir uma consequência para o mundo corpóreo? Eu não sei. Essa é a minha pesquisa dentro do Instagram. Eu só entrei ali dentro inquieto com essa questão. Já que estava todo mundo lá, eu falava, mas o que a gente vai fazer aí? São questões assim. E sinto que a maioria das pessoas que se encantaram com a internet como se ela fosse apenas uma benesse, sem trazer nenhum tipo de preocupação, estavam profundamente deslumbrados. Estavam como o homem que tinha descoberto fogo e estava enlouquecido com fogo, como se o fogo nunca queimasse, como se o fogo só trouxesse calor. E acabou que a internet revelou-se uma arma extremamente perigosa quando usada de maneira desonesta, e uma arma para a qual nós não nos preocupamos em ter defesa, porque estávamos todos muito deslumbrados com aquilo e tal. Obviamente é uma ferramenta extraordinária, né, de convívio, não tenho dúvida. Com esse isolamento que nós estamos todos, a internet está sendo de grande ajuda. Mas ela também encerra suas questões. Negar as questões é que me preocupa. Eu acho que no momento nós não sabemos como transformar o que se passa virtualmente em uma ação concreta. As revoluções árabes que foram feitas através da internet, todas elas resultaram em ditaduras. Os regimes que substituíram aquelas lutas são regimes, a maioria deles, muito opressores. Isso eu não tenho compreensão de o quanto essas revoluções terem sido urdidas e combinadas na virtualidade implica no fracasso delas ao não atingirem a liberdade. E também cada país daquele é uma história, é um assunto muito complexo para eu poder imaginar que eu sei. Mas os historiadores vão se debruçar sobre isso, né? E talvez descubram. Eu tenho para mim que
a pessoa não é a sua imagem, a pessoa é a sua presença. Uhum. E há algo que se passa na presença que não se passa na imagem. Eu estou vendo você está me vendo, nós estamos conversando, mas eu não tenho uma sensação tridimensional da sua presença. Uhum. Eu não sinto o seu cheiro, eu não percebo o seu suor, eu não percebo os batimentos do seu coração, eu não vejo você inteiro, eu não decido que parte de você eu olho, eu só posso ver de você o que a câmera me mostra. Então, esses limites impostos à totalidade da humanidade, eles cobram um preço na entropia da conversa. Eu acho que a conversa é menos eficiente, a conversa é precária, como eu digo. Uhum. Eu ali no Instagram fiz muita amizade com pessoas, e olha que eu alarguei muito, assim, eu tenho amigos de direita, amigos de esquerda, tenho amigos comunistas, tenho amigos liberais, Uhum. Até antes do fascismo brasileiro se definir tão nitidamente, eu conversei com apoiadores do Bolsonaro. Uhum. Com alguns eu consegui ter uma conversa, porque eles também não estavam radicalizados, eles também estavam no movimento de escolha. Eu também não me negava a entrar na questão do PT, que era uma questão importante para eles, também não fazia eu uma defesa do PT absoluta. Uhum. Eu ponderava, aceitava reconhecer, nem reconhecer, é evidente, os crimes cometidos pelo PT e tal. Sim. Mas não sinto que eu tenha profundamente influenciado alguém, ou que alguém tenha profundamente me influenciado, por falta da presença. Porque a imagem, o símbolo, a gente nunca confia tanto na imagem quanto a gente confia na presença. Então, essa questão fica posta aí como uma grande perplexidade em relação aos limites do que é possível fazer sem a presença. No teatro, que é a minha vocação, eu sinto que tem na minha plateia uma diversidade imensa de opiniões. Uhum. E, entretanto, eu consigo me comunicar com todos e todos saímos transformados daquela experiência vivida, porque é presencial, porque aconteceu um fato presencial. Estávamos ali tridimensionalmente, espiritualmente, misticamente relacionados. Aqui é uma conversa de iguais. Por isso é que eu digo, a rede antissocial, ela é essencialmente fascista. Ela é fascista nela mesma. Ela na própria estrutura dela de ser, de aproximar pessoas iguais, de propor a você os assuntos que você já procura. Você imagina que o algoritmo dessas redes antissociais sempre vão me oferecer aquilo que ela já me viu procurar. Ou seja, Te manter na bolha, né? Eu nunca vou encontrar, por acidente, por acaso, um assunto que eu talvez me apaixonasse por ele, entende? Uhum. Como eu, por exemplo, eu procuro muito hipismo, que eu gosto de cavalo. Então toda hora me chegam coisas sobre cavalo. Mas eu não procuro nada sobre windsurf. Talvez eu adore windsurf, mas nunca vai me chegar. Uhum. Então isso no campo das ideias é igual. Sim. É muito fácil para o fascismo ser vitorioso nas redes antissociais, porque elas já são, por si mesmas, estruturalmente pensadas para excluir as pessoas em pequenos grupos comerciais, para vender para todos a mesma coisa. Você junta um bando de pessoas que gosta de pescaria e põe um anúncio sobre anzóis. Uhum. É muito mais eficiente do que jogar um anúncio sobre anzol para um público da TV aberta, que tem lá gente que gosta de pescaria, o outro gosta de cavalo, o outro gosta de motocicleta. Sim. Então é isso que as pessoas têm que começar a pensar, e é um assunto que a democracia tem que enfrentar, que é as redes antissociais como único espaço quase de convívio da juventude e de todos nós. E uma coisa que você falou, que eu acho que é um ponto fundamental aí com relação à presença, quando não há essa presença física, muitas vezes quando a gente está só num comentário de Facebook ou de qualquer rede social, a gente deixa de ser uma pessoa. E as pessoas deixam de, por isso, ter aquele cuidado de não xingar como não xingariam você na sua cara, mas xingariam de uma outra forma ali, protegidos pelo teclado e tudo isso, né? Você acha... Você tocou
em outro ponto fundamental, mas faça a sua pergunta. Não, eu ia só complementar. Você acha que tem maneiras da gente conseguir promover o diálogo entre pessoas diferentes na rede, aproveitando essa ferramenta também, hackeando essa concepção naturalmente fascista, como você mencionou e tal, para que a gente consiga usar essa ferramenta de uma maneira até para diminuir essa polarização tão grande e de repente até contribuir para acabar com uma tradição que já vem de longa data de adoração de político, né, no Brasil, então que causa mais ainda essa divisão, né? Isso é um outro assunto da adoração ao político, é um problema gravíssimo que a gente pode falar dele. Quanto à possibilidade das redes antissociais se tornarem mais sociais, mais sociáveis, socializar mesmo, eu tenho dúvidas, por causa da estrutura dela mesma, entende? Eu não sei o quanto o ser humano consegue prescindir da presença para confiar integralmente na honestidade da pessoa com quem ele está falando. Eu não sei, eu realmente não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu sou uma pessoa muito famosa da televisão, sabe? E muita gente depois, quando me conhece pessoalmente, demonstra grande espanto comigo. Fala assim, nunca imaginei que você fosse assim. Tinha de você uma outra ideia. E eu sempre ficava me perguntando por que a pessoa tem de mim uma ideia diferente de mim. Até que eu entendi que não é que a pessoa tem uma ideia diferente de mim, é que o que a pessoa vê de mim é o veículo aonde eu estou. Eu não consigo me libertar do veículo. Então, na verdade, a pessoa tem uma grande desconfiança da televisão. E ela transporta essa desconfiança para mim, porque ela me vê na televisão. Então ela me identifica com algo que ela desconfia e com algo que é inevitavelmente opressor a ela, porque a televisão fala com milhões de pessoas e cada pessoa só consegue falar com 30, 40, 50, uma pessoa muito sociável consegue falar com 100 pessoas, enquanto que uma pessoa que está na televisão fala com milhões. Então a democracia também fica aqui refém do poder de comunicação das mídias para multidões, entende? Não é de mim que a pessoa desconfia, é dessa associação entre eu e a televisão. Uhum. Aí a pessoa me conhece e vê que eu não trago comigo a televisão, que eu não trago comigo aquele poder, que eu tenho uma opinião tão importante quanto a dela, que eu sou capaz de tropeçar e cair, que eu sou capaz de estar de mau humor, de bom humor, que eu não sou nada, nem tão rico quanto a fantasia que eles têm e que também os artistas contribuem para essa fantasia, né? E ricos são mesmo os donos da televisão, não quem trabalha lá. Enfim, tudo isso é uma questão. Então eu não sei se é possível. Atualmente, eu ainda acho que nós estamos todos reféns da publicidade. A linguagem dominante no audiovisual é a linguagem da publicidade. Até o cinema se transformou, absorveu a linguagem da publicidade. Sim. Para manter a eficiência da sua comunicação com o público. E a publicidade é uma linguagem para comunicação de uma informação extremamente simples. A publicidade só sabe dizer: este produto produz esta felicidade. É a única coisa que ela diz. Este óculos, esse carro, essa casa, seja o que for, produz em você essa possibilidade de ter uma mulher linda, de ser feliz, de ser livre. A publicidade só sabe dizer isso. E nós estamos tentando, todos nós, dentro dessa mídia onde a linguagem dominante é a publicidade, dizer outras coisas. Mas é como tentar falar numa língua conceitos que a língua não carrega. Como se não existisse a palavra liberdade numa determinada língua e você tentasse falar liberdade, mas não existe a palavra naquela língua. Então nós estamos reféns da linguagem da publicidade, tentando estabelecer uma conversa que fica uma conversa toda presa pelo conteúdo publicitário da linguagem. Eu vejo os posts dos políticos que eu admiro, que eu gosto, são todos posts publicitários. Entende? Bolsonaro não sei o que lá, é tudo teaser, é tudo síntese
É tudo, se você, no caso da comunicação de esquerda, é a associação entre uma realidade e uma infelicidade. Bolsonaro isso, ou seja, não é um trabalho desprezível, veja bem, eu não estou achando que eles estão fazendo algo errado, é o que é possível fazer dentro desse limite. Agora, eu fui a reuniões políticas quando eu era jovem, e eram acontecimentos intelectualmente vibrantes. A gente entrava pensando uma coisa e saía pensando outra. Eu fui, por exemplo, a um acontecimento em que foi presente o ministro da Cultura de Cuba, e ele falou durante 3 horas. Eu entrei pensando uma coisa e saí pensando outra, né? Eu não sei se na internet é possível isso. Eu vejo todo mundo fazendo lives, TED Talk, entendeu? Fica tudo parecendo com aquela impessoalidade do TED Talk, em que todo mundo lá é igual, todo mundo tem o mesmo senso de humor, todo mundo fala com o mesmo tipo de roteiro, aquele roteiro profissional feito por escritores. Aquilo não muita da verdade da pessoa desaparece, entende? Então estamos aí. Eu sou um bastante crítico a ter esperança de que a internet possa substituir o vínculo presencial. Por isso sou um entusiasta da sala de aula, porque o que sobrou de vínculo presencial, mais poderoso, na minha opinião, é o professor e uma sala de aula. Isso ainda está aí. Isso é uma estrutura que a internet não destruiu. E não é à toa que o Bolsonaro tem um projeto de fazer teleescola. Sim. Porque ele também quer destruir a escola presencial. Eu fui salvo da ignorância pelos meus professores. As pessoas que eu mais admiro do mundo são as pessoas que se dedicaram a me dar aula. E uma sala de aula, seja no primário, no ginásio, na universidade, é um lugar de debate, é uma assembleia, é um encontro presencial, é um lugar onde a humanidade está plena. Tudo ali, tem tudo para que uma pessoa se forme intelectualmente, para que uma pessoa enfrente as questões da liberdade. Então, eu acho que não é na internet que nós fazemos uma revolução, é na sala de aula, na minha opinião. Se eu tivesse vocação, se eu fosse mais jovem, eu hoje gostaria de ser professor primário. É o que eu gostaria de fazer. E a molecada é a esperança, né, do futuro. Acho que tem uma geração de 20 anos, até 30 no máximo, que eu acredito que talvez, diante da evidência da calamidade que é o fascismo do Bolsonaro, possa resgatar alguma esperança e algum amor pela democracia, né? Espero que isso aconteça. Mas o investimento mais importante é na sala de aula, na presença do professor com o aluno. Na minha opinião, o poder que a gente conseguir ter foi um dos erros do PT, na minha opinião, foi ter menosprezado o ensino primário, cara. O ensino primário é tudo. E não confiar nisso aqui, né? E assim a gente encerra a primeira parte do programa Encontro Cultural com Pedro Cardoso. Aproveito para te convidar a assistir as outras 2 partes. Deixo aqui meu agradecimento, um abraço e até breve. Você ouviu na Rádio Zucatuga Encontro Cultural. Rádio Zucatuga.